Na ação penal 502.13.65.32, depoimento do senhor Newton Sérgio de Souza. Senhor Newton, o senhor é advogado, isso? Sim, eu sou advogado por formação, comecei os estudos em Londrina, completei na PUC do Rio, depois fiz um mestrado em Securities Regulation na Universidade da Pensilvânia e pratico direito empresarial desde então. Certo. Dr. Newton, então, o doutor está como testemunha nesse processo, o doutor como advogado conhece as regras, como testemunha o doutor tem um compromisso em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Sim. Além disso, eu vou lhe advertir que se o doutor faltar com a verdade, fica sujeito a um processo criminal, certo? Perfeito. Imagino que não tenham questões envolvendo o sigilo profissional advocatício, mas se eventualmente houver alguma questão dessa natureza, o doutor pode se recusar a responder, daí apenas informe o juízo, certo? Muito obrigado. E dito isso, eu passo aqui a palavra então à defesa de Marcelo Odebrecht, que arrolou o doutor como testemunha. Muito obrigado, excelência. Bom dia, doutor Newton, tudo bom? Bom dia. Muito obrigado pela sua presença. Vou procurar ser bem breve. Doutor Newton, desde quando o senhor trabalhou na empresa Odebrecht? Bom, eu saí do Banco Mundial em 88, diretamente para a Odebrecht, em Salvador, quando ela iniciava um processo de diversificação empresarial saindo da engenharia. Trabalhei essencialmente durante todo esse tempo, de 88 até hoje, na holding Odebrecht S.A., com concentração muito forte nas áreas de diversificação e principalmente com muita ênfase na formação da Braskem. Em 2014, iniciei um processo de transição, já deixando a condição de executivo, e voltei a assumir a posição de CEO quando houve os eventos de 19 de junho com a prisão do Marcelo. Nesse período, de lá para cá até maio de 2017, conduzi todo o processo de mudança necessária por conta de tudo que se passou na organização e trouxe ela até aqui. Então, a minha carreira foi essa. Qual foi a sua relação hierárquica com o Marcelo durante esse tempo? Eu trabalhei com o Marcelo na formação da Braskem, nos idos de 2001, 2002, principalmente na época da privatização da Copem. Depois disso, nos distanciamos, porque eu continuei na holding e ele se dedicou à engenharia. Depois disso, continuei na holding. Em 2002, a holding passou a ser liderada por Pedro Novis e Emílio me pediu que eu continuasse na equipe e eu continuei com Pedro Novis. Até 2008, final de 2008, quando Marcelo assumiu a presidência da holding. Naquele momento eu já pensava em sair, mas de novo Emílio me pediu que eu continuasse na condição de apoio, sempre responsável pela área jurídica da holding, dedicado muito mais aos assuntos dos outros negócios fora da área de engenharia e construção. Então, Marcelo foi meu líder de praticamente 2009 até o evento até o final de 2014. Quem na Odebrecht mantinha relação com o ex-presidente Lula? É sabido, o próprio Emílio já admitiu isso nos seus relatos, que a relação com o presidente Lula era do Emílio. Em algum momento, seja no tempo dos fatos ou mesmo durante as apurações para a celebração do acordo, o senhor tomou conhecimento de eventual envolvimento de Marcelo em tratativas diretamente com o ex-presidente Lula? Não, eu nunca tomei conhecimento de nenhuma tratativa do Marcelo com o presidente Lula, em nenhuma circunstância. Se tivesse havido alguma tratativa, diretas ou indiretas, envolvendo o presidente Lula, até por sua experiência junto ao grupo e nas relações com Marcelo e Pedro Novis como diretores-presidentes da Odebrecht, Marcelo as conduziria sem dar ciência ao Dr. Emílio Odebrecht? Não creio.
pela forma como se estruturou e como eram essas relações chamadas político-estratégicas, a relação com o presidente Lula era do Emílio e, portanto, imagino que se Marcelo tivesse feito alguma coisa, ele teria comunicado. Em algum momento, principalmente durante as apurações para a celebração do acordo de colaboração, o senhor tomou conhecimento de eventual envolvimento de Marcelo em tratativas ilícitas envolvendo os contratos da Petrobras? Aí só uma questão, talvez tenha coberto pelo sigilo, não sei qual foi a atuação aí do doutor em relação a isso. O doutor pode responder ou esclarecer se tem algum problema de sigilo envolvido. Doutor Moro, o meu papel na fase de negociação foi muito mais no diálogo com os procuradores das questões financeiras envolvidas, porque durante todo o tempo que eu tive a primeira parte foi interina, depois um ano de trabalho onde eu me envolvi sim no processo de negociação da leniência, mas eu estava muito mais concentrado na questão empresarial, na sobrevivência do grupo, nas transformações pelas quais o grupo precisava passar. Então, me dediquei muito mais a isso. Quanto aos envolvimentos de Marcelo, eu acho que os relatos falam por si próprios. O que eu sei é o que está nos relatos. O senhor nunca tomou conhecimento de envolvimento de Marcelo em atividades ilícitas nos contratos da Petrobras? Eu não tomei pessoalmente, no passado, na verdade, de nenhuma atividade ilícita objetiva. E, portanto, inclui, nesse caso, o Marcelo também. No caso do que ocorreu durante a leniência, o que eu conheço é o que está nos relatos. Conforme a cultura de delegação da Odebrecht, os executivos encarregados dos negócios com a Petrobras detinham autonomia para gerir os seus negócios? Não, de fato, a cultura de delegação e descentralização é a base da cultura Odebrecht, vem desde o fundador, Dr. Norberto. Na Odebrecht há uma distinção muito clara entre o que se chama de linha e apoio. A linha é aquela que são as pessoas que têm a relação direta com o cliente e são responsáveis pela atividade empresarial. Os apoios são aqueles que prestam serviços técnicos, por exemplo, a área jurídica, a área de planejamento, a área de pessoas, a área financeira. E neste contexto, a delegação da atividade empresarial na linha é plena. Pelo que o senhor tomou conhecimento posterior, os pagamentos não contabilizados, eles foram uma criação de Marcelo ou já existiam antes da atuação dele? Eu não posso afirmar objetivamente isso. Por tudo que eu já vi e dos relatos que aconteceram, indica-se claramente que já existia essa prática há muito tempo. O próprio Dr. Emílio já admitiu que isso vem desde a origem da organização, essa existência de Caixa 2. Isso não ocorria na estrutura empresarial formal na qual eu pertencia. Muito obrigado, Sr. Pedro, pela sua atenção. Sem mais perguntas, Excelência. Sr. Newton, né? Outros defensores têm questões? Eu tenho, Excelência. Pergunta então, doutor. Bom dia, Sr. Newton. Bom dia. Sr. Newton, o senhor fez referência aqui às tratativas de negociação dos acordos de colaboração e do acordo de leniência. O senhor poderia nos narrar, ainda que objetivamente, como é que se deu o processo de convencimento para que 77 pessoas da empresa fizessem simultaneamente um acordo de colaboração com o Ministério Público? Eu não participei deste processo. A questão do momento, da decisão e do convencimento das pessoas foram liderados por Dr. Emílio. Eu creio que ele teve um papel fundamental em fazer com que a gente chegasse a um acordo de leniência que permitisse que a organização passasse pelas transformações que já passou e que continua passando. Certo. E durante esse período ocorreu durante a sua presidência. Foi o senhor que instituiu um plano voluntário de demissões, inclusive para esses colaboradores?
Não, veja bem que nós somos uma empresa, é um conglomerado, né? Um grupo tem diversas empresas e por conta da cultura de descentralização há uma grande autonomia das diversas lideranças para lidar com seus próprios problemas em cada âmbito de negócio. A ideia de permitir, de criar as condições econômico-financeiras para que a leniência fosse a mais plena possível, ela foi liderada por Dr. Emílio e, obviamente, que eu participei e concordei. Certo. Os 77 executivos e colaboradores da Odebrecht que celebraram uma delação com o Ministério Público receberam benefícios da empresa para assumir essa posição de colaboradores ou delatores? Eles não receberam nenhuma contrapartida para que eles fossem delatores. Em nenhum momento isso ocorreu. O que se criou foi condições financeiras para o hardship que essas pessoas iriam enfrentar por conta de todos os processos. O que eu acho que foi uma coisa assim, absolutamente legítima e importante. Certo. A empresa, então, continuou a manter, digamos assim, valores, relação de valores com esses colaboradores. A questão, o acordo de indenização que cada um tem é um acordo pessoal, cada um tem o seu próprio acordo, e a visão não é de contrapartida, é sempre uma visão de criar as condições para que as pessoas possam se sentir livres para fazer a melhor colaboração possível. Certo. O senhor sabe dizer se, dentre os 77 colaboradores, alguns são acionistas do grupo Odebrecht? Nós tínhamos um plano de incentivo de longo prazo, em que diversas pessoas, um grupo amplo de pessoas, colaboradores ou não, eram acionistas. Isso é um programa assim, normal para uma empresa de grande porte. Então, havia muitas pessoas que tinham participação. Esse programa, por conta da situação financeira e todos os problemas que ocorreram, acabou extinto. E talvez tenha um ou outro colaborador que seja acionista, mas acionista de longa data. Esse plano que o senhor fez referência, o plano, de demissões? Plano de incentivo de longo prazo. Certo. E quando foi instituído esse plano de incentivo de longo prazo? Esse plano passou por diversas transformações. Em determinado momento, no passado, quando nós fechamos o capital da Odebrecht S.A., nós tínhamos um programa de ações vinculado diretamente com a holding para um conjunto de executivos. Depois disso, foi lá em 2001. Depois disso, criamos uns mecanismos de phantom stocks, que também foram praticados durante um tempo, mas por diversas razões começou a se provocar, passou a ser um programa ineficiente, e nós, a partir daí, criamos, já na gestão do Marcelo, um programa chamado Programa de Incentivo de Longo Prazo, de LP, estruturado de uma outra forma, mas em cima de participações societárias na holding do grupo. Certo. O senhor sabe dizer se executivos da Odebrecht recebiam valores provenientes daquilo que se chamou de setor de operações estruturadas? Não, eu não sei dizer isso. O senhor tinha acesso aos sistemas Drozes e MyWebDay? Não, eu desconhecia a existência desse sistema. Durante a negociação dos acordos de colaboração, diversos colaboradores, se não a totalidade desses colaboradores, instruíram as suas propostas de colaboração com material proveniente, supostamente, do Drozes
ou do My Web Day. O senhor sabe dizer como é que eles tiveram acesso a esse material? Eu não participei diretamente das conduções que eram lideradas diretamente pelos advogados, os mais diversos advogados envolvidos no assunto. Eu estava sempre, como CEO, muito mais focado nas questões empresariais, cujos desafios não eram pequenos. Certo. O senhor sabe dizer se em algum momento dessas tentativas de colaboração houve a contratação do ex-procurador Marcelo Miller para atuar em favor do Grupo Odebrecht? Não, tenho certeza que não deve ter havido. Tá bom, eram essas as questões. Eu agradeço a colaboração do senhor. Outros defensores têm indagações? Ministério Público. Sem acusação. O juiz também não tem questões a serem colocadas, então vou declarar encerrado o depoimento do Dr. Newton. Pode interromper a gravação.